Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é domingo, dia 9 de fevereiro. Epa, tem em janeiro ainda? Amanhã começam as aulas. Hoje vou fazer um sonho com meu excelentíssimo namorado. Aí tô separando aqui os ingredientes, deixando tudo prontinho, pra quando ele vir aqui, ele já poder misturar tudo. Estou pronta para o primeiro dia de aula. Empolgada para começar a aula, não estou, né? Mas fazer o quê? Tem que ir. Ontem a gente fez os sonhos, terminamos era o quê? 8 e pouco. Aí a gente colocou recheio de chocolate. E depois a gente fritou tudo certinho, bonitinho. E por incrível que pareça, já acabou o sonho. Gente, ontem, como vocês bem sabem, foi o primeiro dia de aula. Ontem eu tive as seguintes matérias. Na primeira aula foi Sociologia, se eu não me engano, porque a professora de Sociologia é a mesma de História. Aí dá um pane no cérebro, né? E a gente não tem o horário da escola ainda, de cada matéria. Aí fica um pouquinho difícil pra gente também, né? A segunda aula foi Geografia. A terceira e a quarta aula foi Artes. Na primeira e na segunda aula a gente só se apresentou mesmo, a gente não fez nada elaborado ainda, né? A professora estava só passando os combinados e tal, que a gente já sabe. Só estão reforçando, né? Tomara que o pessoal colabore. Olha, esse povo não colabora. Tem vezes que os professores pedem e não dá, não colaboram. E em artes a gente começou a fazer meio que uma atividade. A gente tinha que descrever a arte, o que a gente aprendeu em artes, em 8 tópicos. E fazer um desenho relacionado ao que você escreveu. Eu tenho que ainda terminar de escrever. Faltou acho que uma coisinha ali para mim terminar. E desenhar. O desenho eu tinha pensado uma coisa na escola, né? Não, vou fazer um palco de teatro, vou fazer umas poltronas, vou fazer alguma coisa do tipo. Só que aí eu não tava conseguindo desenhar as cortinas. Aí eu peguei e desisti da ideia, eu comecei a desenhar uma câmera, uma roupa de bailarina e não sei o que. E acho que eu vou ficar por essa ideia mesmo, do que tentar desenhar o palco. E aí eu tenho que finalizar para a semana que vem, que vai ter de novo aula de artes. Na quarta aula foi isso. Na quinta aula, que era a última no caso, eu tive física. Assim a gente não fez nada, a gente só fez os combinados. A professora estava passando os combinados, que ia ser feito mais ou menos em sala, para a gente ter uma noção. Todos os professores de aulas que eu tive ontem são novos professores que ingressaram, que os outros saíram. Os únicos professores que ficaram, que eu sei, são o de biologia e a professora de português. Só que eu não sei se essa professora de português vai dar aula de português pra mim. Eu acho quase que sim, eu não tenho certeza. Porque eu soube que o segundo ano teve português. Aí, se eles tiverem português, talvez a professora fique só com os segundos anos de novo. Que foi o caso do ano passado, que ela ficou só com os segundos anos. Mas tudo bem, se não ficar com a gente também, não vou ficar. Que pena, né? Mas é uma pena que não tem todos os professores de todas as matérias. Isso que mais que pega, né? E é isso. Ah, e gente, uma coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ontem foi muito diferente pra mim ir pra escola, porque tinha duas pessoas comigo. A minha irmã e o meu namorado indo pra escola junto. Aí fiquei assim, o que tá colando? Tá certo isso, normal?
eu fiquei um pouquinho perdida. Mas é isso, ontem foi o meu primeiro dia de aula. Eu não usei o celular na sala de aula em nenhum momento, nem na escola, nem no recreio, nem quando cheguei, em nada. Só depois no ônibus que eu vindo pra casa, aí eu utilizei o celular, mas não importa muito também, né? Então é isso. Meu primeiro dia de aula foi esse. Foi um pouco cansativo, porque eu não aguentava mais escutar os professores falar da mesma coisa e já tava me dando sono. Eu já tava assim. Aí eu não parava de bocejar. Eu bocejava tanto nas últimas aulas. Ai, ai. Ai, ai. Fazer o quê, né? É uma loucura isso. Eu tô só torcendo pro pessoal da minha sala não começar a tretar com a outra turma do terceiro por conta de se organizar pra formatura e tudo mais. O pessoal tá falando que é melhor se organizar pra formatura agora do que deixar pra depois e ter que pagar um valor muito acima do que a gente ia conseguir. E essa semana provavelmente vai ser falado sobre isso e vai tentar entrar em um consenso geral. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo isso, né? Que chega de brigas, não precisamos de mais tretas desnecessárias. Então é sobre isso meu primeiro dia de aula. Eu vou contar ainda no mesmo vídeo sobre o meu segundo dia de aula e vou atualizando vocês. Estou pronta para o segundo dia de aula. Hoje vou cabelo amarrado porque tá abafado, então não estou afim de ficar com calor. Ontem me arrependi um pouco de ter colocado a piranha no cabelo, porque ficou soltando e é melhor cabelo amarrado mesmo. E é isso. Depois eu vou passar aqui hoje ou ainda hoje ou só amanhã pra avisar como foi o segundo dia de aula. 2000 years later. Bom, vim aqui contar o que aconteceu no segundo dia de aula e no resto da semana. No segundo dia de aula, na primeira aula foi física, a gente tava fazendo coisas da matéria. Agora não me recordo se a gente tava copiando coisa ou vendo sobre o que a gente ia fazer. Foi algo do tipo. Eu tô só pensando, se o pessoal da minha sala ver esse vídeo, eles vão ficar, nossa, ela tá distorcendo tudo. Mas não tô nem aí. Não vai fazer muita diferença. Na segunda e terceira aula foi português. Aí a gente viu sobre semântica, linguagem, enfim, entre outras coisas. Aí na quarta aula foi história. A gente foi... O que a gente fez em história? A gente acho que relembrou o que a gente tinha visto nos anos anteriores. Foi isso que a gente tinha feito. E em biologia, nós começamos a copiar o cronograma de todos os trimestres. A gente ficou 2 aulas para fazer isso. E foi só o primeiro e o segundo trimestre que a gente conseguiu fazer nas 2 aulas que tivemos de biologia. Aí ficou faltando o terceiro trimestre. O terceiro trimestre, o professor que falou que vai passar só mais pra frente. Então, a gente nem precisa se preocupar com isso por enquanto. E esse foi o segundo dia de aula. Não teve, assim, muita coisa diferente. Foi tudo normal. Sem estresse, aparentemente, né? No terceiro dia de aula, pela quarta-feira, nós tivemos o quê? Biologia na primeira aula. A gente continuou a copiar sobre o cronograma, como eu havia comentado, que a gente parou no segundo trimestre e nunca mais seguiu, né? E o terceiro ficou por assim mesmo. Na segunda aula, era o que? Acho que era alemão na segunda aula, se eu não me engano. Aí a gente foi pra quadra. Como não tem professor ainda, aí ficamos com a aula vaga. Na terceira aula era geografia, se eu não me engano.
E a gente já tava começando a copiar conteúdo. E hoje a gente tava copiando conteúdo. A gente tava copiando conteúdo porque na segunda-feira a gente já teve geografia. Enfim. Aí na quarta e quinta aula eu vou ver aqui no horário, no cronograma, que eu esqueci o que tem na terceira. Ah, não, quarta-feira, nas duas últimas aulas, é filosofia. Daí a gente tava conversando, se conhecendo, né, pessoal, conhecendo o professor, vendo o que a gente tinha estudado nos anos anteriores. E o contrato didático, que foi feito em todas as disciplinas que a gente não conhecia o professor. Quinta-feira da primeira semana de aula não teve aula, pois tinha bairro que nem tinha energia, então a gente foi dispensado. Em plena sexta-feira tivemos o quê? Acho que era química, primeira aula. A gente continuou o conteúdo. Ou começou o conteúdo. Mentira, a gente conheceu o professor e começou o conteúdo. Ou não lembro agora mais ao certo o que a gente tinha feito. Hoje a gente só tinha conhecido o professor mesmo. Em educação física, nós fomos para a quadra, conhecemos o nosso professor. E terceira aula era história. E em história a gente começou a ver sobre... A gente teria que meio que investigar sobre a morte de um personagem, né? E aí ficamos nisso, vendo as informações que tinha, depoimento, enfim. Passou isso, a quarta e a última aula era matemática. Conhecemos o professor e começamos a fazer uma revisão sobre os conteúdos que foi passado nos anos anteriores. Foi tanta revisão que a gente já tá assim, não aguentamos mais revisões. Mas tudo bem, faz parte, precisamos relembrar o que foi visto, porque tem gente que às vezes que nem lembra, nem sabia que tinha visto isso. Enfim. E sobre a segunda semana de aula, eu vou estar colocando em outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, muito longo e eu não quero isso. Foi esse o primeiro vídeo do início às aulas. Foi interessante, digamos assim. Podia ter sido um pouquinho melhor, porque o comportamento de alguns alunos está complicado, tá bem difícil de tolerar umas situações. Tem gente que, como posso dizer, é ignorante um com o outro e não se respeitam, querem sair no soco e tudo mais. E se tenta falar uma coisa, sossega, coisa assim, pra que ficar assim, a gente tá no último ano da escola e tal. Não adianta, eles querem te envolvendo na briga também. Aí a gente fica só de escanteio, fica quieto na nossa, fica escutando, tolerando, enfim. E foi esse o vídeo então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu depoimento do que aconteceu na primeira semana de aula. Eu sei que não falei com palavras bonitas, que eu não tenha feito um bom discurso, uma oratória, digamos assim. Mas é o que eu consegui fazer. Que tá bem corrido pra mim fazer as coisas, enfim. É isso. Beijo, até o próximo vídeo.